Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Vamos abrir, irmãos, a palavra de Deus em Lucas, capítulo 12, versos de 1 a 12. Lucas, capítulo 12, versos de 1 a 12, diz assim: posto que miríades de pessoas se aglomeraram a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que dissestes às escuras será ouvido em plena luz, e o que dissestes aos ouvidos no interior da casa será proclamado dos eirados. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais pode fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Não se vendem 5 pardais por 2 asses? Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas para o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo por que respondereis, nem quanto às coisas que tiverdes de falar. Porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Amém. Eu quero meditar com vocês nessa tarde sobre o assunto da hipocrisia. E o tema que eu usaria para nossa meditação é o que Jesus coloca aí no versículo 1, acautelai-vos da hipocrisia. Essa semana eu fui procurado por um grupo aí de podcast para fazer uma entrevista sobre uma música que a Aimee Rocha cantou aí num concurso, e o tema da música é o Evangelho fariseu. Quem ouviu falar sobre isso aqui? O Evangelho fariseu. E ela faz uma crítica às igrejas e, ao mesmo tempo, ela coloca o problema das crianças daquela ilha de Marajó, lá no Maranhão. E respondendo a esses queridos irmãos, eu falei, olha, primeiro nós precisamos definir o que significa fariseu. Porque o pecado que todo mundo gosta
de chamar o outro é de fariseu. Mesmo sem autoridade, porque Jesus tinha autoridade. Mas todos nós gostamos de chamar o outro de fariseu. Segundo, nem todas as questões sociais que existem no mundo, elas são de responsabilidade da igreja. Qual é a missão da igreja? Pregar o evangelho. E onde o evangelho chega, vai trazer o quê? Libertação, cura, transformação. Não estou dizendo que, negando o problema que existe, esse problema já foi denunciado pela ministra Damares alguns anos atrás aí, e ninguém não deu ibope. Ela foi duramente criticada. E eu queria, nessa tarde, à luz desse texto, fazer uma reflexão bíblica sobre isso. Primeiro, Jesus, ele vai falar aqui para quem? Veja no versículo 1. Posto que miríades de pessoas se aglomeraram, a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer. A dizer para quem? O que é que diz aí? Antes de... Bem? Antes de tudo para quem? Para os seus discípulos. Então Jesus não está falando aqui, ele não está atacando aqui o farisaísmo que ele já tinha atacado. Está lá em Mateus capítulo 23. Ele diz, acautelai-vos. E essa palavra acautelai-vos é uma palavra muito forte no grego. Significa, ponha-se em guarda contra. Preste muita atenção e vigie a sua mente e o seu coração contra a hipocrisia. Porque Jesus aqui nesse texto, ele vai definir a natureza da hipocrisia. Ele vai fazer uma comparação. Ele vai dizer que a hipocrisia é o fermento dos fariseus. Ele usa essa expressão. O que significa a hipocrisia como fermento dos fariseus? Se você quer dar uma olhadinha, vamos lá para Mateus, capítulo 16. Mateus 16, verso 5. No verso 6, e Jesus lhe disse, Mateus 16, 6. E Jesus diz, vede, e o quê? Acautelai-vos do fermento dos fariseus e também dos saduceus. Versículo 12, ele vai novamente repetir. Então entenderam que não lhes dissera que se acautelasse do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Vamos entender isso aqui? Por que Jesus fala de fermento? Porque fermento é uma coisa que está no interior. Quando você põe o fermento na massa. E a influência do fermento é de dentro para fora. E o fermento não precisa de uma quantidade, o que é muito grande. Uma pequena porção de fermento leveda toda o quê? A massa. O que Jesus está nos ensinando aqui, gente? É que farisaísmo é uma coisa que brota, hipocrisia é uma coisa que está dentro do nosso coração, que brota de dentro do nosso coração e pode nos contaminar de forma crescente. É uma influência de dentro para fora. E o que significa a palavra hipocrisia? A palavra hipocrisia vem do mundo do teatro. Quando
um ator ou uma pessoa, representa um papel. Ele não é aquilo, mas ele representa aquele papel. E todos nós aqui somos atores. Tá certo? Muitos aqui precisam representar, pelo menos durante um dia, 3 ou 4 papéis. Começa dentro de casa, ao acordar, né? Representando o papel de quê? De dona de casa, falando aqui das mulheres, de mãe, de arrumar o filho para ir para a escola. Depois ela deixa o filho na escola e vai para o trabalho, e ali ela representa o papel de funcionária. Depois ela volta para casa, pega as crianças, aí ela é motorista, né? Uber. Chega em casa, tem que cuidar do marido. Depois, antes, aquelas mais cuidadosas, vai para a academia. Vai malhar. Vai representar o que? Outro papel. O que Jesus Cristo está colocando aqui não é de papéis que nós representamos nesse sentido. É quando brota no meu e no seu coração, de uma forma até imperceptível, mas muitas vezes intencional, de representar algo que eu não sou, algo que você não é. Principalmente no ambiente o quê? Espiritual, porque ele está falando aqui contra o fermento dos fariseus. Ele está falando sobre o fermento no campo da nossa espiritualidade, da nossa religiosidade. O hipócrita, que todo mundo gosta de chamar o outro, você é um hipócrita. É muito interessante isso, porque todo mundo que está fora da igreja, muitas vezes, que tem uma decepção com a igreja, diz assim: eu não faço parte dessa igreja, porque a igreja está cheia de hipócritas. E tem mesmo. E começa comigo aqui no púlpito. E eu e você, nós temos que nos o quê? Acautelar da hipocrisia. E é tão interessante, porque Jesus, quando vai condenar os fariseus, ele está dizendo: hipócrita é aquela pessoa que finge ser o que não é. Ele esconde a sua verdadeira personalidade por trás de uma máscara. Hipocrisia é desonestidade, é insinceridade, é engano. Os fariseus e os saduceus e os escribas eram hipócritas religiosos, os quais foram amaldiçoados por Jesus, porque eles faziam aquilo de forma o quê? Intencional. Era um estilo de vida, era uma opção de vida. Irmãos, o fermento da hipocrisia, ela exerce uma influência interna, rápida, crescente e silenciosa. A hipocrisia, que é um pecado, pode iniciar-se em nosso coração com um elogio, com uma posição, com um cargo, com uma deliberação de poder. O problema, e que Jesus está colocando aqui, é que isso que brota no nosso coração pode influenciar e contaminar toda a nossa maneira de pensar, de ser e de agir. É por isso que Jesus Cristo está condenando o farisaísmo dos religiosos da sua época.
Mas depois de falar sobre isso, no versículo 1, nós temos aqui o mandamento. Qual é o mandamento? Acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é o quê? A hipocrisia. E aí ele vai falar no versículo 2 e no versículo 3 sobre a inutilidade da hipocrisia. Por que a hipocrisia é inútil? Lê comigo o versículo 2, bem forte. O que diz? Nada há encoberto que não venha a ser, e oculto que não venha a ser o quê? Conhecido. Esse é um ponto que a gente precisa. Ninguém engana muita gente por muito tempo. Isso aqui, Jesus está dizendo, não adianta você querer viver uma vida de falsidade, porque você mesmo sabe que não é isso, e as pessoas percebem isso. E esse papel que você está desempenhando, e esse pecado que já tomou conta do seu coração, está afetando você na sua forma de pensar, na sua forma de agir, na sua forma de ser, isso vai ser revelado. E ele usa uma figura aí no versículo 3, que não tem comentarista que explica esse texto. Esse texto, esse versículo, pode ser aplicado para o juízo final. Porque tudo o que disseste às escuras será ouvido em plena luz. E o que disseste aos ouvidos do interior da casa será proclamado o quê? Dos eirados. A única explicação que nós temos aqui é a figura da candeia. A candeia, ela é acesa no lugar escondido, mas depois ela é colocada o quê? Nos eirados. Se você quer colocar essa verdade aqui do ponto de vista missiológico, tudo aquilo que você aprende, tudo aquilo que você recebe de ensinamento secreto, isso vai ser proclamado o quê? De forma visível e audível. Mas eu queria, à luz desse texto, porque o texto, ele nos oferece, depois dessa introdução, uma argumentação baseada nas 3 pessoas da Trindade. A primeira é a figura do Pai. A figura do Pai. A figura de Deus. O que eu preciso fazer para vencer a hipocrisia do meu coração? Como é que eu venço? Como é que eu combato esse fermento interior? E a primeira resposta que ele vai dar para mim e para você é a seguinte: você precisa temer a Deus. Porque o que gera hipocrisia no meu coração e alimenta a hipocrisia no meu coração é medo de gente, é o medo das pessoas. Lê comigo versículo 5, bem forte. O que diz aí? Vamos lá? Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar. Sim, digo-vos, a este o quê? Deveis temer. Vamos entender o raciocínio de Jesus aqui. Toda hipocrisia será revelada, toda hipocrisia será o quê? Julgada e condenada. Mas toda hipocrisia, ela brota desse medo das pessoas. Abra a sua Bíblia, por favor. Em Provérbios capítulo 29, versículo 25. Eu já sei de qual, mas
Abra a sua Bíblia aí, Provérbios 29, versículo 25. O que que diz? Vamos ler juntos? O que que diz? Quem teme ao homem, armas ciladas. Mas o que confia no Senhor, o quê? Está seguro. Veja bem, Jesus está nos ensinando aqui algo assim. Quando eu temo as pessoas, eu começo a desempenhar um papel, talvez para não ser rejeitada por essas pessoas, por não ser criticada por essas pessoas. Ou quando os fariseus faziam aquele cenário todo, porque eles queriam ser o quê? Aceitos, admirados, bajulados. Esse é o problema, é quando você constrói um marketing pessoal para vender uma imagem que você não é. E por que você faz isso? Porque você quer o quê? Agradar as pessoas. Você não quer ser rejeitada, você não quer ser criticada, você não quer ser perseguida. Então, Jesus está nos ensinando que o temor ao homem gera hipocrisia. O medo dos outros é uma armadilha que pode nos prender à falsidade. Jesus diz que nós não devemos temer aos homens. O máximo que os homens podem fazer é nos matar. Mas o medo dos homens deve ser substituído pelo temor o quê? A Deus. Porque somente Deus tem o poder de nos julgar e de nos punir. Devemos temer a Deus, pois Ele irá desmascarar toda hipocrisia. Irmãos, no juízo final, todos os segredos do coração serão o quê? Manifestos, diz a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é poderosa para revelar os pecados mais escondidos no coração humano. Mas há uma outra coisa que ele coloca aqui, que eu acho fantástico no argumento de Jesus. Por que nós não devemos temer a Deus? Por que nós devemos temer a Deus e não aos homens? E é muito interessante, porque o medo de passar necessidades também pode nos levar ao quê? À hipocrisia. A receber propostas para fazer coisas que são indevidas, inadequadas, porque nós precisamos de dinheiro, nós precisamos de sustento, nós precisamos disso, nós precisamos daquilo, e com medo de passar necessidades, faz com que a gente possa até abrir mão dos valores espirituais que nós cremos. Por que esse texto está aí? Veja aí, versículo 6, não se vendem 5 pardais por 2 asses. Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. E aí ele diz assim, olha, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tem mais, bem-aventurado, ou bem mais valeis do que o quê? Muitos pardais. O que Jesus está colocando aqui para a gente? Ele diz assim, ó, fuja da hipocrisia por causa do temor à minha pessoa. E não fique preocupado com as suas necessidades, porque eu irei suprir cada uma das vossas necessidades. E quando ele fala, usando essa metáfora, porque se a gente for levar o pé da letra, quem é careca está perdido, não vai receber cuidado nenhum. E quem já foi cabeludo como eu e hoje estou perdendo o cabelo, o que Jesus está querendo dizer com isso aqui? Ele está dizendo que o cuidado de Deus para conosco, Ele cuida nos mínimos o quê? Detalhe, porque ninguém conta
Algum de vocês aqui já foi para o ralo do banheiro, tirou aqueles cabelos que caíram, contou? Alguém já fez isso aqui? Não, eu vou internar você. Alguém já fez isso? Ninguém conta cabelo. Você vai lá no cabeleireiro, o cara corta seu cabelo, o cara pega a vassoura, ninguém conta, nem o barbeiro conta cabelo. Por que Jesus está dizendo isso aqui? Ele está dizendo: pode temer a mim. Sejam honestos, acautelai-vos do fermento dos fariseus, combatei dentro do coração de vocês a hipocrisia. Não tema ninguém, não fique com medo de ninguém, não fique preocupado. Às vezes você está querendo ser uma coisa que você não é, para agradar a homens, ou por medo de homens. Não faça isso, eu cuido de vocês. Amém? Mas é interessante, é que o nosso valor excede ao das outras criaturas que são sustentadas pelo Pai. Não precisamos ceder à hipocrisia. Não tenha medo de ser sincero e verdadeiro, pois o Pai Celestial, Ele cuida de nós. Mas Jesus, Ele vai sair agora do ensino do Pai, e eu queria que você fosse versos 8 e 9, por favor. O que diz aí? Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Que coisa interessante. Por que Jesus está colocando isso no âmbito do ensino da hipocrisia? Porque para vencermos a hipocrisia, precisamos temer a Deus e não aos homens. Segundo, nós precisamos confessar a Jesus publicamente, não negá-lo publicamente. Porque se hipocrisia tem a ver, meus amados irmãos, de representar um papel que a gente não é, veracidade é o oposto. Então, se você é crente, seja crente. Está entendendo? Então, se você é uma pessoa convertida, se você é sal da terra e luz do mundo, seja sal da terra e luz do mundo. Se você tem um compromisso com Jesus, se Jesus Cristo é o seu Senhor e o seu Salvador, confesse isso. Tenha uma vida de testemunho. Revele publicamente quem você é. Quem você é. Porque vocês sabem também que lá em Mateus, vamos lá para Mateus 7, já estou passando do tempo, mas estou terminando. No versículo 18 de Mateus 7, não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, o que ele diz? Pois, pelos seus frutos, o quê? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está o quê? Nos céus. Jesus diz assim: seja a sua confissão a sua maneira de viver. Não existe a possibilidade de você viver uma vida dupla, do ponto de vista espiritual, aos olhos de Deus. E isso também vai acontecer diante dos olhos dos homens. Se você é crente, dê o testemunho de uma pessoa crente. Assuma publicamente o seu compromisso
com Jesus. Mas em último lugar, se temer a Deus e não aos homens é uma ferramenta, é um princípio para nós vencermos a hipocrisia, se confessar a Jesus e não negá-lo publicamente também é uma forma de nós combatermos a hipocrisia, ele vai colocar uma terceira coisa, que é justamente você honrar e submeter-se à direção do Espírito Santo na sua vida. Veja que Jesus vai trazer a terceira pessoa da Trindade para o texto. Versículo 10, que diz: todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas para o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá o quê? Perdão. Qual é a blasfêmia do Espírito Santo? É rejeitar a voz do Espírito Santo quando transmite para a pessoa o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Alguns entendem, vai mais além disso, é atribuir um ato que é do Espírito Santo para o demônio. Como aconteceu no caso de Jesus. Disseram assim: ó, você está expulsando demônio pelo poder de Beelzebul. Mas há um consenso bíblico, inclusive, de que é a rejeição consciente e intencional do Evangelho. Mas veja lá no texto, veja no texto, que essa rejeição absoluta de Jesus Cristo, o qual é testemunhado pelo Espírito Santo, é que se chama pecado imperdoável. Mas lembre-se que o Espírito Santo tem também o papel fundamental de capacitar os crentes a viver o Evangelho e também ao que? A pregar o Evangelho, a ter uma vida de testemunho. Em outras palavras, você não precisa ter uma vida de hipocrisia. Você pode vencer o pecado da hipocrisia, porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade e vai operar em você para que você seja um crente o quê? Genuíno e verdadeiro. Veja, por favor, no versículo 11 e 12. Vamos ler juntos para a gente encerrar? Quando diz assim, o que diz? Quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo por que respondereis, nem quanto às coisas que tiverdes de falar, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis o quê? Dizer. Amém? E o que o Espírito Santo vai ensinar você a dizer? A verdade. A verdade. Então eu queria fazer duas aplicações práticas, três aplicações práticas, irmãos, aqui para a minha vida e para a sua vida. Primeiro, cuidado quando você levantar o seu dedo para denunciar a hipocrisia dos outros. Cuidado. Porque muitas vezes, quando eu faço isso, eu estou assumindo o papel de juiz. E antes de apontar o cisco que há no olho do outro, cuidado com a trave que está no seu olho. Segunda lição importante: cuidado com a hipocrisia que existe no meu e no seu coração. Acautelai-vos. Vamos tratar disso. Vamos ficar atentos com a hipocrisia do meu coração. Porque é como um fermento, é imperceptível, é invisível. E brota e cresce. E leveda, daqui a pouco você está
sem perceber, mas todo mundo está percebendo, que você está tomado por um espírito de soberba, de hipocrisia, de vaidade, de farisaísmo. Não diz amém não, tá? Jesus nos ensina aqui que temer a Deus, que professar a Cristo e que ser guiado e ensinado pelo Espírito Santo, nós podemos vencer o quê? A hipocrisia. Amém? Bando de hipócritas.